médicos falam, pra gente que é mãe, e aqui tem pessoas, quando a gente implanta, como ele era surdo, que a gente fala, não ouvia nada, nunca ouviu, que é ele plantou pós-lingual ou pré-lingual, sempre confundo isso, ele não tinha memória auditiva, então ele começou a ouvir, ela falava assim, ele está ouvindo, mas ele não entende nada. É como se pegasse a gente, me pega hoje, me põe lá no Japão, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo. Não estou entendendo nada, estou ouvindo. Então ele não sabia nada, por exemplo, ele não sabia que era o barulho de uma porta batendo, ele não sabia que era o barulho de um cachorro latindo, aí ele começou a ouvir, mas ele não sabia. Quando a gente parece aí um pouquinho. Cadê Maria Rosângela? Aí ele começou a ouvir, e aí o processo mudou um pouco daquele que eu falei da mesa, que os médicos falavam assim, você tem que agora, quando ele ouvir um som, você tem que mostrar para ele que som é esse, para poder o cérebro ir conectando, e assimilando. Então tudo era assim, se ele ouvia um cachorro, a gente ia lá e mostrava o cachorro, para poder ele saber que aquilo era um cachorro. Se ele ouvia uma porta batendo, ele falava, por exemplo, bateu alguma coisa. E aí eu lembro até hoje, eu não esqueço, a primeira vez que ele ouviu, por exemplo, ligar e desligar da luz. Até eu saber, que ele falou assim, esse barulhinho, ó, esse barulhinho. Ele falou, o que foi isso? Ele disse, o que é isso? Eu, o que é isso que não tem nada. Aí, o que é isso? Até que eu percebi que era aquele barulho que ele estava ouvindo e não sabia o que era. E aí foi, fono, agora eu falo assim. Boa tarde, né? Prazer. Bom dia, né? Bom dia. Prazer, Henrique. E como ela fez a introdução inicial, né, nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de idade, em relação à questão da escolha entre ser organizado ou estar livre, enfim. Só que, como minha mãe disse, ela me optou pelo caminho da organização, para falar, para entender, etc. Aí, nisso, ela colocou no colégio normal, teoricamente, que no caso seria marista, colégio marista e tudo. E por lá eu comecei a estudar com a galera e tudo, só que, é claro, eu tive algumas dificuldades, como por exemplo na questão de leitura. Querendo ou não, com 2 anos de idade a galera já começava a fazer outras coisas, enquanto eu já estava começando a escutar. Assim, escutando a primeira palavra com 2 anos de idade, enquanto a galera já sabia, quando as pessoas sabiam já, escutar, até mesmo falar algumas palavras, conversar um pouquinho. Enfim, aí eu tive algumas dificuldades nas matérias, como por exemplo em português. Eu tinha dificuldade na questão de interpretação, porque isso acaba influenciando nessa questão da surdez. E com isso eu acabei fazendo reforço. Reforço, assim, eu tinha aula durante o dia e tinha reforço à tarde com os professores de fora e ficava fazendo esse tudo, né? Para conseguir me acompanhar com os colegas de sala. E com o tempo, aí foi passando essa vida, estudando, mas também, só pelo fato de ser surdo, também não me impediu no sentido de esporte também. Eu sempre pratiquei esporte tranquilamente. É claro que tem alguns esportes que não ajudam muito, né? Por exemplo, surf. Não tem como eu surfar com aparelho de tiro, né? Não perder o aparelho lá no mar. Mas assim, eu já surfei quando era menor, mas sem aparelho de tiro. Eu fui sem aparelho, brincando lá, mas o esporte não me limitou em nada. Na questão de aprender outra língua também não. Eu fiz curso de inglês, eu sei falar inglês, ler inglês, tudinho, entender também. Professor de inglês. Professor de inglês. Então eu sei falar, ler, escutar tranquilamente em inglês. E aí com o tempo fui estudando também, no curso de línguas, etc. Esporte. Aí fui para o ensino médio. Mas eu também tive dificuldade na época, um pouco, acho que é a questão de fazer amizade também. Então, acho que. Porque, por exemplo, como eu falava um pouco diferente, ou até aquele sotaque, né, que eu falava para dentro, assim, aí acho que às vezes as crianças podem ser um pouco maldosas, querendo ou não, né? Sem intenção e tal. Aí acabava que era um pouquinho limitador, principalmente os meninos, a galera do menino fazendo muita brincadeira. Aí eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer amizade, mas com o tempo eles acostumaram, assim, que eu falava daquele jeito, escutavam por ali, e também tive dificuldade
dificuldade no sentido de, como é que se diz? Como eu era deficiente auditivo, eu na época fazia provas parcial, eu fazia prova oral, porque como eu tinha dificuldade na questão da leitura, da interpretação, na prova eu fazia prova, porém eu também fazia prova oral, porque eu saía melhor na prova oral. Só que os alunos se incomodavam com isso, porque eu tinha 2 chances para ir bem na prova. Aí já teve muito treino com isso, os colegas já foram na coordenação reclamar disso, enfim, já teve muito problema, mas hoje em dia tá tudo tranquilo. As pessoas já aceitam, normal, tranquilamente. Eu acho que, só complementando assim, eu acho que isso para ele, que ele fala dessa época, a Marisa, por exemplo, ele sempre estudou Marisa. Tinha uma sala para as crianças que têm necessidade especial fazer a prova de cará. E aí ele ia para essa sala, aí não gostou, assim, porque eu acho que tinha pessoas com uma deficiência muito mais limitadora do que a dele. Aí ele falou, não, eu prefiro fazer a prova na sala normal. O Tourette, a pessoa aí ficava fazendo barulho. A pessoa fazia barulho, por exemplo, algum tipo de deficiência. Aí ele foi para a sala normal. Só que a primeira adaptação que Marisa fez foi, ele fazia a prova escrita, e como tinha palavras, a prova vinha, eu não tinha chance, igual tem escola que faz, que da pessoa adaptar assim, mudar a palavra, porque o surdo ele tem um vocabulário mais restrito. Então não é que ele não saiba o conteúdo, mas aí a prova vinha com uma palavra que ele não conhecia. E aí ele errava. Ou era subentendido, por exemplo, no eu não esqueço até hoje que ele falou disso, por exemplo, ele estudando ciências. Aí a gente estudou o papel do caule, o papel da folha, não, a gente estudou assim, a função do caule, a função da folha, a função, não sei o quê. Quando chegou a prova escrita, ele sozinho, ele veio o papel do caule. Papel para Henrique era papel. Tipo assim, o vocabulário dele era papel. Ele deixou em branco. Aí quando ia pro oral com a professora falava, Henrique, mas o que você não entendeu aqui? Aí ele falava, papel. Aí a professora trocava, ele sabia. Então o Marisa sempre fazia a prova escrita sozinho, para ver ele sozinho. E fazia a prova oral, e ele tirava a média da nota. Eles faziam assim, a média da nota sozinho com a nota. E às vezes os outros meninos achavam que estavam beneficiando aqui. Aquela coisa de galera, uma vez fizeram aquela coisa, foram na coordenação. Aí eu acho que isso, ele fala que não. Mas, por exemplo, quando ele entrou na faculdade, ele não pôde entrar como especial, porque na não tinha faculdade, no Enem, no SISU, tinha aqueles questão de cotas, só que não tinha cotas para deficiência. Não, só deficiente. Assim, deficiente carente. Tinha que ser deficiente negro. Não tinha deficiente. O Henrique não é carente. A nossa família tem uma renda, né? Então ele não pôde entrar como deficiente. Ele teve que entrar como, mas ele conseguiu entrar na nossa concorrência. Ele entrou como aluno de outra concorrência. Mas eu falei com ele, chegando na faculdade, você vai no setor e se identifica. Ele não quis. Eu acho que pra mim, ele fala que não, mas é tipo assim, já um trauma, eu falo trauma, nesse momento de cobrança, ele, na minha opinião, ele quis entrar como aluno normal, para ninguém ficar questionando se ele entrou. Só que eu fiquei preocupada porque era na época da pandemia, aula online. Aí eu falei, tipo assim, aí teve essa questão da faculdade e tudo, acabei entrando como normal, na questão de ampla concorrência, só que eu não fui no setor. Primeiro que a princípio eu não sabia que tinha como mudar, depois que já entrei eu consigo fazer as alterações, mas depois que eu fiquei sabendo já estava quase finalizando o curso, então meio que não precisou, eu estava no 4, 5 período já metade do curso. Mas na pandemia foi horrível, no sentido de questão, além de ser online, que eu não consigo ter passo a passo com a pessoa, para fazer material, para entender melhor. E quando voltou no online, ainda tinha a questão dos cuidados, né? Da máscara. A máscara foi para mim na aula. E eu pedia para os professores tirarem, tipo assim, tira a máscara, por favor, para poder conseguir entender melhor você, porque se eu perder alguma informação ouvindo, eu recupero a informação lendo, a leitura labial, exatamente. Só que alguns professores não entenderam, teve um que até brigou, eu acho, e tudo. Aí é uma questão meio chata, assim, mas assim, não é algo que foi um fator limitador para conseguir prosseguir assim, na minha faculdade. Inclusive fiz até 12, né?
E agora eu estou no mestrado. E tá indo tudo certo. Eu sei, a minha orientadora, ela sabe que eu sou surdo, claro, etc. Mas assim, ela também não me limita no sentido de duvidar da minha capacidade. E meus colegas de sala, agora acho que eu superei um pouquinho na sala de aula, eu falo agora que eu sou surdo. Assim, e o pessoal também, sou Ricardo, eu sou surdo, para a galera saber que eu tenho, para quando for falar comigo, tem que falar mais de frente comigo, do que ficar falando com o rosto virado para lá, que às vezes eu percebo, né? Mas até então, assim, essas foram as minhas maiores dificuldades. Mas acho que hoje em dia já está melhor para mim, acho, no sentido de conviver e progredir na universidade. Alguém tem que mostrar, né? Então, hoje, existe núcleos de acessibilidade, Isso. mas nem todas as faculdades têm, e nem toda universidade também tem. Então, geralmente, mesmo que tenha um núcleo de acessibilidade, tem dificuldade dentro dos setores da própria universidade e faculdade. Por quê? Tem muitos professores que não têm conhecimento. Como lidar com uma pessoa com deficiência, visão, auditiva e por aí vai. São mais especificamente para cego. E auditivo é menor possibilidade de ter essa acessibilidade. É mais para cego. Então, assim, eu passo a mesma situação que você está passando, mas não tem legenda, não tem jardim de intérprete também. Estou fazendo parte da graduação agora, também não tem legenda, não tem jardim de livros. E para aplicar isso é uma luta. E na minha época da escola, que ela me que obrigou, não é obrigou, mas assim, eu estou batendo a mesma tecla lá na coordenação de usar um mic que o professor usa para poder isso, que é para quando o professor fala, vai direto no aparelho. Só que na minha época, os professores não sabiam, não gostavam de usar. Aí acaba que era meio chato, porque os professores não conheciam. Mas faz parte da vida, infelizmente. Eu acho que uma vez uma coordenadora, já que é mais papo, né? Uma coordenadora da escola, ela falou comigo uma coisa assim: a nossa dificuldade, você falou da preparação, vocês não estão preparados. E a nossa dificuldade é que a deficiência do Henrique, ela é invisível, por dois motivos. Além dela ser invisível, o Henrique é muito bem resolvido. Então a gente esquece que ele é deficiente. E aí confunde um pouco assim, o que é malandragem de menino com o que é necessidade mesmo, a dificuldade, eu acho. Assim. Então ela falou, a gente às vezes esquece completamente da necessidade. Além disso, por exemplo, hoje eu acho que já melhorou muito Libras, que consegue ter intérprete e tal, mas às vezes eles esquecem que tem surdos que não usam a Libras, que se tiver minimamente uma legenda já ajuda, se tiver usar o fone, o acessório, o FM ajuda. Depois os professores usavam, mas às vezes também os professores esqueciam. E às vezes um professor que é desse mal educado quer dizer que a criança está, imagina, numa sala de 40 crianças, sei lá, 30 crianças, aí vai chegar a pessoa, coloca isso aqui, aí um professor fala assim, não vou colocar esse negócio não. Aí a criança, eu acho que a criança fica com vergonha de pedir de novo. Porque quando eles estão pequenininhos, é um professor só, a gente vai lá e conversa com eles. Agora, quando eles estão no ensino médio, lá em tinha 10 professores, sei lá quanto, de ciência, de física, de não sei o quê. Eu ia em todas as reuniões, aquelas reuniões que tinha, eu marcava com todos, falava a história do Henrique, a história assim. Quando chegava, às vezes, na última reunião, tinha gente que falava, nossa, eu esqueci que Henrique é surdo. Gente, mas eu avisei, eu levava livro, eu levava tudo. E às vezes eles meio que, entendeu? Passavam, né, Henrique? Passava batido. Mas ele era muito tranquilo, eu lembro ele pequenininho, bem pequenininho, que ele usava o implante e tinha bateria. Na época, esse aqui acho que ele está sofrendo mais. Esse aqui é para pegar. Mas na época, a caixinha não tinha, não? Então, só que eu sempre mandava na bolsa a reserva, a pilha reserva, porque se acontecesse de acabar. Aí eu lembro que teve um dia que ele esqueceu, sei lá, ou eu esqueci de botar a reserva.
reserva. E ele ficou sem ouvir no meio da aula, vamos dizer assim, vamos imaginar, aula de 7 da manhã às 11h30, sei lá, deu um certo horário, ele ficou sem ouvir. Aí diz, a professora até que me contou, que quando ela percebeu, ela tinha desespero, ela falou, não sei o que eu vou fazer agora, porque ele não tá vendo, né? Vou ligar pra sua mãe, não sei o quê. Aí disse que ele virou e falou assim, calma, eu leio seus lábios. Tipo assim, porque a professora ficou sem saber fazer, queria me ligar pra ir buscar como se fosse assim, uma coisa assim, né? Aí eu falo, eles não sabem lidar. E isso acho que gera muita dificuldade mesmo, entendeu? Com experiência, porque todo mundo tem criança pequena. Mas falando assim, para partilhar, o que a escola adaptou, uma coisa que ele gostou muito, quando ele foi crescendo, aí, por exemplo, não sei se toda escola assim, tem aquele, quem aplica a prova lá no Marista não é o professor, tem um aplicador de prova, eles vão lá, a pessoa sai e vai aplicar a prova. E às vezes essa pessoa é uma estagiária, que às vezes não tem muito vocabulário também. Aí, quando eu tinha que trocar a palavra, aí o Marista combinou assim, Henrique, daqui pra frente você vai fazer o seguinte, quando chegar a prova, você vai sublinhar a palavra que você não entendeu, ou então não tem correlação, e vai chamar a menina, ela vai trocar a palavra por uma palavra que você tentar fazer você compreender a palavra, para não dar pista da prova. Só que ele falava assim, mãe, a menina estagiária, às vezes eu chamo para ela trocar a palavra, a menina não tem vocabulário, nem ela sabia a palavra. E também Claro. aconteceu de eu Não, pedir não, para fica à trocar, vontade. e eles falaram que se trocasse ia ser uma pista para eu entender a questão. Mas era pra você entender a questão, não, pra saber a resposta. Exatamente. Aí ficou meio que assim, eles oferecem as opções para me ajudar, assim, né? Só que quando eu solicito, acaba que eles não fazem, entendeu? Aí depois, o que eles fizeram, quando ele ficou maior um pouquinho, o Marista autorizou ele usar um dicionário na prova. Só que não podia usar o dicionário na prova de português, eu acho, né? De português não podia. Mas, por exemplo, na prova de física, matemática, ele podia levar o dicionário para trocar, fazer a troca da palavra. Porque às vezes uma palavra que ele não conhecia e fazer a troca da palavra. Só que eles falaram aí, mas se você fizer cola dentro do dicionário é zero. Porque, tipo assim, ele ia estar com o objeto, né? E aí ele começou a usar o dicionário para poder fazer essa troca de Não palavra. durou muito tempo, não, acho. Não lembro. Não sei. Assim, eu lembro que teve uma época que eu usei dicionário e tal, mas acho que foi também questão de experiência. Agora, antes que eu não sabia que era papel, agora eu sei que papel vai crescendo esse repertório. Aí agora acho que hoje em dia eu tô bem tranquilo para conseguir fazer substituições de entender. Mas é claro, tem muitas palavras aí que eu não. Mas aí acho que nem a gente também, né? Assim, nem a gente. Mas ele ainda tem aquela dificuldade dele ainda até hoje. Sim. Ele é muito ao pé da letra, Henrique é muito ao pé da letra. Eu sou muito objetivo. Sim, você fala uma coisa pra ele, desde criança ele foi assim. E dizem que a deficiência auditiva tem um pouco disso. Eu lembro, quando ele era menor, eu fiz interpretação de texto. Aí deram um texto pra ele não era Neymar não, era aquele do Botafogo, Garrincha, bailarino do futebol. Para Henrique isso não faz sentido nenhum. Assim, não é que não faz sentido, ele achava que ele era bailarino. Ele não conseguia fazer uma associação, que estava querendo dizer, porque no futebol ele fazia isso, ele não conseguia. Então, assim, e aí, hoje ele já consegue um pouco, mas aí ele ainda consegue canta compreender melhor. Mas isso é questão de experiência mesmo. Mas ele ainda é cada letra. Assim, até hoje, às vezes, se a pessoa usar aquele sarcasmo, aquelas. Ele às vezes vai a cada letra, entendeu? Ainda hoje. Obrigado, Se ele tem bom. que estar muito atento, ele fala comigo, tem que estar muito atento à feição. Porque a pessoa fala assim, nossa, você é linda. Nossa, a menina é linda, mas está dizendo que ela é horrível. Como é Uma assim? interpretação diferente. Já Que é mais facial do que da isso. palavra. Se ele escuta, nossa, a menina é linda. Aí ele fala, nossa, mas ela fica a menina é linda, você não é linda, ela fica a menina é horrível. Tipo assim, ela quis dizer que a menina é horrível, porque ele não pegou a pista. E é isso até hoje, tem muita dificuldade nessa coisa do jeito de falar. Mas ele tem colegas surdos, ele entende surdos falando Eu com ele. tenho. Libras ele não tem. Não tem nem. Realmente dá no mestrado. Só se for outro surdo oralizado igual você, aí vocês vão conversar. Assim, o surdo organizado eu tenho, que é Pegando educação ela livre. inteira, tá? Eu tinha a Thalita também, né? Eu tinha caído. Sim, eu tenho agora, mas eu não sei falar Libras. A Thalita, ela fala muito Libras também. Agora ela fala. Sim, agora ela fala. Mas ela também fez como? Ela faz. Não, mas ela conversa. Ela conversa, fala, né? ela fala O surdo dela.
Aí só. Eu acho que isso, a realidade dele foi a seguinte, como eu falei com vocês, no começo eu fiquei oralizada. Aí eles dizem assim, mãe, depois de 7 anos, fazer mais ou menos, que ele estiver oralizado, se ele optar para aprender Libras, já não interfere, já não tem mais tempo, já está oralizado. É um ganho a mais. Só que aí quando chega nessa fase, ele não se interessou. E eu também não quis obrigar, ele não é obrigado a saber. Depois disso eu falei já várias vezes com ele, eu falei, Henrique, talvez era legal para você interagir com o seu grupo. O seu grupo que eu digo, a gente tem vários grupos na vida, né? Tem o grupo da igreja. Já fiquei na fase de estudante ainda, quando você for ser profissional, aí você vai ter outro tipo de pensamento, outra forma de pensar. Mas aí eu acho que ele não é contra e nem tem nenhuma objeção. Não, tô falando assim, aprender. O que eu acho, eu, por exemplo, a realidade dele, estudou sempre estou sendo bem franca, assim, estudou sempre no Marista, aí depois passou na universidade, o grupo que ele estava não tinha deficiência auditiva, não tinha nenhum. Só era ele. Era só ele. Não, na escola tinha outros casos, mas assim, cadeirante, tinha cadeirante, tudo, ele foi eu só encontrei uma vez. que Mas pegou era bem aquela que usou o FM. Aham. Ele teve uma menina no Marista que tinha surdez e ela também tinha o FM. E ele chegou pra mim em casa, não sei porque o aparelho dele entrou na frequência da menina. Eu nunca encontrei com ela porque ela era estudante à tarde e eu era de manhã. Só que quando a gente começou a entrar no ensino médio, a gente começou a ter aula integral, né? Tem um contratempo. O de manhã e tarde. Aí eu tava à tarde, à toa lá, e aí acabou que eu comecei a escutar vozes do nada. Comecei a escutar vozes de gente, meu Deus. Começando a escutar vozes. levando outra frequência, né? Aí Ele saiu andando na escola pra saber o que era aquilo. aí eu falei, não, gente, vou descobrir o que é isso. Aí eu fiquei andando, e dá pra saber quando que tá. Mais perto. Por questão de tecnologia, se tiver bom, enfim, tecnologia. Aí eu fui pegando pela frequência. Aí cheguei numa sala que estava perfeito, estava escutando certinho. Abri a sala e aí tinha uma menina que eu peguei na mesma frequência que eu. Aí estava escutando e eu estava escutando. Estava escutando a aula dela, né? Tipo, ele estava escutando a aula dela. Sim, tá bom. Mas é isso que eu estou dizendo. Então eu acho que ele não teve a oportunidade de fazer pelo que eu escutei a Ludmilla falar, a Thalita, ela estudou numa escola que tinha outros meninos surdos e usuários de Libra, aí ele teve contato. Eu não tenho dúvida que se Henrique tivesse tido contato com outros meninos, ele já teria aprendido. Porque acho que eles se identificam muito, eu acho que eles se identificam muito. Só que no grupo que ele estava, nunca teve essa menina, bem as Não, essa da menina fora, era né? bem mais nova, ela era do segundo ano, ela era do sexto. Mas ela falava? Fala. Você? Ele tem amigos, a Thalita, a Olivia, o Caíto, fizeram fono desde pequenininhos. Então, assim, quando a Thalita fazia aquela terapia de grupo, eles fazem, vamos no mercado, vamos fazer compra. Eles sabem que eles sempre iam, eles sempre estavam juntos. Ela levou a gente pro cinema, pra compreender o cinema. Mas assim, eu nunca tive nenhum ciclo de amizade. Ele tem o nosso vizinho, a nossa vizinha, mas são mais velhos. Mas ele também. Eu também gosto do. Eles não optaram, né? Eles são filhos do nosso vizinho. Eu acho que vocês começaram com ele lá naquele prédio. Foi. Foi Foi. aquele casal surdo, né? Sim. Então, O Rafael e a Simone. Isso, E eles têm uma experiência interessante por não serem oralizados e ambos têm mestrado, Isso. né? Eles são usuários de Libra. Eles são professor de matemática e física, exatamente. Ela é professora também. Então, é muito interessante porque a dificuldade... Não, é muito interessante porque a dificuldade é uma dificuldade adicional, é maior, seja do oralizado, seja do sinalizado, mas é algo que, como qualquer dificuldade, a gente tem que ir, né? Quando eu falo tem que ir, parece alguma coisa, mas tem que ir, né? Cada um tem que buscar superar a sua dificuldade da melhor forma possível, porque hoje a gente vê na fisionomia da senhora e do Henrique, né? Pessoas felizes, né? Pessoas realizadas, né? Na sua fisionomia, não é? Pessoas realizadas que estão buscando, né?
Você me disse que era feliz, né? Feliz. Então, pessoas que, no fundo, têm que tentar, e tentar, e tentar. E esse é o processo, né? Porque cada vitória é uma alegria. E o senhor falou, eu falei até com o Nico vindo, ele já falou várias vezes aquele vídeo que você gravou. A diversidade da surdez, que eu acho, qualquer deficiência, mas a surdez tem muito isso. Não dá pra você botar uma caixinha e falar que todo mundo tem que a solução é essa. Porque, por exemplo, se eu falar assim, pra mim foi maravilhoso o implante do Henrique, ele fala super bem, mas nada assim, nem todo mundo pode ser beneficiado do implante. Tem gente de surdez que não adiantar fazer implante, que vai ter que fazer, por exemplo, o caminho vai ser Libras, por exemplo. Nem por escolha, não é nem por escolha, é porque a pessoa tem que ir pelo caminho da Libras. É igual a gente fala de deficiente físico. Tem um que anda de muleta e tem um que tem que ir para cadeira de roda. Tipo assim, então, caminhos, eu acho que são caminhos distintos, às vezes por escolha que eu digo, eu me sinto melhor por este caminho. Eu me sinto melhor por este caminho. E por, às vezes você não tem escolha, o seu único caminho é esse, por exemplo. E a pessoa vai ter as limitações, mas ele se dedicando. Eu lembro até hoje da Taline falando do Henrique. Eu falo que hoje ele mudou muito, mas assim, ele criança ele era muito dedicado. O Henrique repetia 10.000 vezes, ela falava assim, faz esse exercício. O Henrique sempre fez assim. Então, eu acho que o resultado, lógico que tem todo o tipo de lesão dele pode favorecer, porque tem pessoas que têm uma lesão que não vão falar tão bem como ele fala. Eu não sei isso, eu não sou médica, mas eu digo assim, então eu falo assim, não olhe para ele também e fale assim, não, se eu fizer um implante eu vou ficar igualzinho a ele. Você pode não ficar igualzinho a ele, entendeu? Porque é cada um. A lesão, mas aí agora ele falou, com o esforço, com a dedicação, você vai caminhar e vai chegar no seu melhor, eu acho. Assim. Então, mas a gente não pode querer ser igual ao outro. Porque veja só, nós tratamos do APA-SOD para surdos e outros deficientes. Eu soube com adulto, que na época chamavam DDA, eu sou o TDAH. Então, desculpe, é Almir, né? Eu não sabia seu nome mais, não me vem na mente, né? Então, é uma dificuldade que eu vou tentar romper o tempo todo, né? Eu fui saber disso adulto, e hoje é muito, tenta-se trabalhar, mas eu tive que superar sozinho, e eu fui trabalhar com comércio exterior. Cada operação de comércio exterior tem 20 detalhes diferentes, e eu não consegui lembrar o nome do Almir, que eu acabei de falar com ele. Como é que eu ia lembrar no trabalho de atender um telefone, resolver 20 detalhes diferentes, desligar o telefone, atender outro telefone, mais 20, eu fazia 30 por dia. Como é que eu ia fazer isso? Simples, eu passei a anotar. Então, eu tinha mais capacidade do que quem não tinha o meu problema. Porque, por exemplo, o comprador às vezes ligava depois, o mercado de café subiu, e o comprador falava, então, olha só, como eu comprei primeira quinzena de setembro, eu quero que você embarque dia 5. Eu falei, não, desculpa, o senhor comprou setembro em aberto, não foi primeira quinzena. Não, eu falei primeira quinzena, você que não ouviu. Eu falei, desculpa, mas eu anoto tudo. Então, o senhor me perdoa, mas o senhor comprou setembro. O senhor não comprou. Então, a minha deficiência, que eu nem gosto da palavra deficiência, mas a minha disfunção, ela acabou sendo um fator positivo. Até hoje eu anoto tudo. Então eu sou uma pessoa que eu não conto com memória. Eu não preciso contar com a memória. Como assim? Eu tenho espaço para outras coisas. Em compensação, é o que a senhora falou, por exemplo, do foco, né? Do Henrique estar sempre preocupado em fazer repetidamente, porque isso foi uma exigência talvez dele, para chegar o melhor possível. E é o nosso caso, né? Por exemplo, nós somos hipersensitivos, recebemos muito mais informação do que o normal, nossa dificuldade de organizar é que faz a gente não lembrar. Então eu uso isso em meu favor. Eu acabo resolvendo coisas importantes, parece que por instinto, mas não é instinto. É informação a mais que a maioria não recebeu. De passar uma pessoa e eu ter visto alguma coisa que ninguém viu, só que eu consigo gravar aquilo e talvez trazer para uma decisão. Então, é o processo, né? Eu digo que isso é uma coisa que eu acho que a gente deve enfatizar, porque é um processo de uma luta que todo mundo entende que não é fácil. E que para alguns é muito mais difícil